E para falar sobre isso, uma coisa que eu acho muito importante é a gente conversar um pouco sobre modelagem e processo de fabricação. Por que isso? Bom, SolidWorks ele é uma ferramenta de projetos, tá certo? Que vai ajudar com que a gente desenvolva diversos projetos em diversas áreas completamente diferentes, sejam projetos mais voltados para a parte industrial, projetos mais voltados para a parte de bem de consumo, tá certo? E no final das contas, a gente vai ter uma série de ferramentas no SolidWorks que vão nos ajudar a modelar de uma forma que vai facilitar, ou seja, que vai trazer mais informações para o momento da fabricação, no momento que a gente tiver que desenvolver, fazer um desenho, criar um desenho de fabricação, tá bom? Então, por exemplo, quando eu começo a trazer aqui um desenho como esse primeiro que a gente tem aqui, que é a parte de uma estrutura como essa, como vocês estão vendo aqui, tá certo? Então, o que é importante para mim como projetista e o que é importante para que eu faça não só no momento que eu estiver criando o projeto, como também no momento que eu estiver descrevendo esse projeto. Eu preciso ter uma facilidade, obviamente, para poder criar todas essas estruturas da forma mais rápida possível, com a maior quantidade de padrões possível, tá certo? Esses corpos. Eu preciso ter um acesso a uma biblioteca que me permite buscar essas estruturas metálicas, esses perfis metálicos, principalmente de acordo com o que é vendido, tá certo? O que eu consigo encontrar na minha região para fabricar. Então, para esse tipo de modelagem aqui, de uma estrutura como essa, que a gente está vendo aqui nessa primeira imagem, o ideal é que vocês utilizem os recursos de estrutura metálica, sistema estrutural e soldagens do SolidWorks, tá certo? Eu tenho um vídeo bem assim, bem completo, fazendo uma estrutura bem parecida com essa aqui, no canal, gratuito, para que vocês já possam dar uma olhadinha, para ter uma visão geral de como é feito esse tipo de modelagem. E o que é bem interessante é o seguinte, a partir do momento que você utiliza esse tipo de recurso, você vai conseguir gerar um desenho de detalhamento com a lista de corte, com todos os seus perfis de forma já automática, parametrizada, tá certo? Que vai fazer com que você ganhe muito tempo na hora de geração desse tipo de documentação e vai facilitar muito, não tenha dúvida, para o pessoal que vai trabalhar na fabricação em si. Então aqui a gente está falando de um tipo de fabricação que normalmente é o que? Você vai comprar uma metragem de perfis estruturais, por exemplo, enfim, uma viga aí de 6 polegadas, você vai comprar 6 metros e você vai fazer cortes nessa viga de acordo com o desenho para poder fazer a sua montagem, tá bom? Seja soldado ou seja com juntas parafusadas. O nome do recurso que vocês vão ver no SolidWorks é a abinha lá de soldagens. Mas enfim, é para esse tipo de estrutura, tá bom? Quando a gente tem aqui na minha direita, inclusive eu utilizei esse exemplo aqui em uma das aulas do Simulation, tá certo? Você tem uma peça que agora, diferente desse processo de fabricação aqui, que seria corte de estruturas metálicas que vão ser soldadas ou parafusadas a partir de juntas, aqui a gente já está falando mais de uma estrutura que tem muito mais uma pegada de fundição, por exemplo, tá certo? Ela tem uma geometria complexa e esse tipo de geometria aqui vocês vão conseguir modelar, vocês vão ter um desempenho legal utilizando recursos como, por exemplo, recursos de varredura avançada. Eu coloquei aqui varredura avançada porque, na verdade, é varredura o nome do recurso, tá certo? Só que só a forma como eu fiz essa modelagem aqui, eu utilizei alguns recursos que não estão lá no padrão de, de varredura, que o pessoal normalmente só coloca um perfil e faz ele percorrer ali um caminho, mas é um recurso de varredura, tá certo? Recurso de loft, hoje eu vou até brincar um pouco com loft aqui, mostrar para vocês hoje, tá certo? E o recurso de spline. Então, assim, pensando nesse tipo de fabricação, é uma peça um pouco mais complexa, ela tem uma complexidade, ela pode ser fundida, por exemplo. O ideal seria talvez utilizar esses recursos que eu mostrei aqui. Provavelmente esses recursos vão te ajudar com esse tipo de peça, com esse tipo de complexidade, tá certo? E nesse caso você vai estar mais interessado em passar, por exemplo, o 3D, que vai ser utilizado para fazer uma usinagem no molde, tá certo? Provavelmente algo nesse sentido. Vamos lá. Aqui outras opções. Aqui foi um vídeo também. Vocês conseguem achar a modelagem desse vídeo no nosso canal, tá certo? Foi uma brincadeira aqui
que a gente fez com o lançamento do PlayStation 5. Mas note que aqui a gente tem formas bastante orgânicas, pessoal. Essas formas bastante orgânicas aqui, desse plástico, essa cobertura de plástico, nesse caso a gente está falando de injeção, tá bom? Então, para injeção, quais são as ferramentas que normalmente a gente vai buscar utilizar aqui no SolidWorks? Ferramentas como, por exemplo, a parte de superfície, tá certo? Desenho com superfície para você criar suas formas orgânicas, ok? Spline 3D, utilizar vários planos, utilizar esboço 3D também, para que você possa criar esse tipo de geometria, tá certo? Que é uma geometria que vai depois, provavelmente, passar por um processo de fabricação por injeção de plástico. E nesse caso, o que vocês vão querer observar também, vocês vão buscar lá no SolidWorks, mais ou menos no mesmo lugar que eu vou mostrar hoje, que vai ser para chapas metálicas, vocês vão achar também para esses outros recursos, tá bom? Vão ser as ferramentas de moldagem, pessoal. Por quê? Ferramenta de moldagem, um pouco até similar com a fundição ali atrás que eu mostrei para vocês, mas ela vai permitir que vocês peguem uma peça que vocês vão criar com uma geometria como essa, aqui, e aí vocês vão criar um molde para essa peça, tá certo? Um molde, uma cavidade, e aí fazer injeção. E aí, pô, claro, a gente tem até o SolidWorks Plastics, que pode ser utilizado aí para poder fazer a validação desse molde, a validação dessa injeção. Se vocês quiserem, inclusive, ver vídeos aqui no canal sobre a ferramenta de simulação SolidWorks Plastics, avisem aqui, tá certo? Que eu vou fazer um vídeo para vocês sobre esse tipo de simulação. Simulação de injeção, esse tipo de coisa, tá certo? A gente tem aqui uma engrenagemzinha que poderia ser usinada, por exemplo, né? Processo de retirada de material, conformação. Mas aqui, para esse caso, uma peça, digamos, de usinagem mesmo, aí a gente vai utilizar mais aqueles recursos padrões, que digamos assim, são os recursos básicos, entre aspas, que você vê ali na abinha de recursos do SolidWorks, tá bom? A gente vai estar trabalhando bastante aqui com extrusão, vamos estar trabalhando bastante aqui com a parte de como é que eu posso dizer, revolução, enfim. Os recursos mais básicos normalmente vão ser utilizados para quando a gente estiver pensando numa fabricação mais voltada para a usinagem, por exemplo. Tá bom?